Olá, boa noite. Vamos iniciar mais uma conversa das nossas lives Conversas com quem gosta de criar. Hoje nós vamos convidar a ceramista e artista Ana Maria Xavier, a artista Maíra e o artista e curador Ricardo Coelho. Começando a convidar a Maíra, Ana, vocês estão por aí? Ana, vou enviar o convite. Enviei seu convite. Maíra, você está por aí? Opa. Maíra, estou convidando você. Ana, você está entrando? Ótimo. Que ótimo. Estou enviando aqui os convites para os outros artistas e volto já já aqui com você, porque quando eu estou enviando o convite eu não tenho acesso às imagens da live, sabe? Eu só começo a ver quando eu retorno. Ricardo Coelho, você está por aí? Não está aparecendo para mim. Ana, você recebeu muito rápido, que bom. Maíra, você está por aí, Maíra? Maíra? Ana? Não, mas não, vocês não devem estar aqui, não. Vocês têm que entrar na sala comigo. Vocês duas ainda não entraram. Não. Bom, vai aparecer para você. Eu já mandei 2 convites para você nos seus dois. Eu sei que você tem 2 páginas, eu mandei nos 2. Ana, seu convite voltou. Ana? Aí, olha lá. Voltou? Aí, agora foi. Conseguiu? Agora foi. Ai, que bom. Eu não estava conseguindo virar a câmera. Agora conseguiu? Uhum. Agora deu aí. Ricardo, você está por aí? Estou enviando convite para você. Maíra, conseguiu? Ai, que bom, Ana, estou te vendo. Maíra, não sei porquê. Boa noite, Ricardo. Ah, Ricardo aí. Boa noite. Maíra, você está vendo o convite em algum lugar, porque no lugar errado, eu acho. E deixa eu ver se voltou para mim. O convite voltou para mim. Vou enviar de novo, Maíra. É que o Instagram manda o convite, aí ele aguarda um tempo. Se a pessoa não abre o convite, ele volta. Uhum. Fala para ela entrar no site, no perfil da galeria e clicar na bolinha. Maíra, você ouviu isso? Lá tá ao vivo. Pois é, ela não está... Eu tenho a impressão que ela saiu. Mas é normal, em toda não. O convite dela não voltou. Maíra, cadê você? Toda live tem alguém que volta e vai, ela está solicitando para participar ao vivo, mas não é assim. Não é, ela não tem como, não dá para entrar por aqui. Maíra, ela está dizendo, não entrei. O Domingos está dizendo que não está me escutando, o Domingos Mazili. Vocês estão me escutando? Vocês dois? Eu estou. Estamos. Normal. Então, Domingos, é a sua internet, que anda bem ruim. Já não era boa, né? Agora com as chuvas ela ficou pior. A gente Boa pode começar a noite. convidar alguém? As pessoas, Oi? Laranja? Convidar Oi? algumas pessoas? Mandar convite para as pessoas?
Como assim, você? Pode convidar aqui pelo aviãozinho, não? Não sei. Pode. Eu nunca fiz Pode. isso. Pode? Então faça. Eu nunca fiz isso. Eu só convido vocês. Maíra, estou enviando o convite novamente. Ele voltou. Emi, Elizabeth, Maíra, Gilda, Maíra, você está me ouvindo? Boa noite para quem chegou agora. Carla, Sidney, os que eu estou conseguindo ver aqui. Fernanda, Silene, Ieda, boa noite. Maíra, você está me ouvindo? Sheila. Ah, esse mundo é tão engraçado, esse mundo virtual de plataformas e etc, né? Ele é uma armadilha, porque parece fácil, não é, né? A Quando gente você pode vai convidar, mexer com ele a primeira vez, você toma o maior susto. pode convidar até 50 pessoas de cada vez. O convite está aqui como solicitado. Não, Maíra, não é você que me convida, sou eu que convido você. A lá, A Joana, tá aí? ela tá online? Fala Ela tá para online. Maíra, não sei se você tá me ouvindo, clica na bolinha do perfil da Labirintos, foi isso que eu fiz direto, sem receber convite nem nada. Aí vai aparecer para você pedir para participar. Pois é, mas não sei o que houve. O convite está aqui como solicitado. Maíra, você está me ouvindo? Eu Ela entrei, disse que clicou aqui, ó. pediu para participar, mas quando eu clico aqui, o Instagram não permite que eu deixe ela entrar desse formato. Ela tem que entrar pelo meu convite. Ué, que estranho. Pois é, porque você entrou, mas eu acho que você entrou também porque eu já tinha mandado o convite para você. Maíra, os convites foram para ela e não voltaram ainda para mim. É. É Eu engraçado que eu não peguei convite nenhum, não. Eu fui direto não? na plataforma na página da galeria e entrei. Interessante. Eu Coisas. vou voltar. Eu participei de muitas lives, mas nunca foi assim, né? Então, como sou eu que convido vocês, eu não sei na prática como funciona. Eu sei que o convite aparece para você. Por exemplo, quando eu entro ao vivo, né, o Instagram começa a avisar para os seguidores. A Galeria Labirintos está ao vivo, né? Aí Uhum. tudo bem. Mas para entrar na sala, que só pode 3 pessoas, né, comigo, eu tenho que convidar. Então, assim, não sei o que é. E eu sou analfabeta, assim, de. Sério, sério. Sério, já tá Ó, ela tá fazendo falando pra para cá. você aceitar a solicitação dela. Mas a solicitação dela não aparece para mim, entendeu? Ah, não? Ué, como é que a minha apareceu? Não, a sua não apareceu, não. Você já entrou. Eu falei assim, Ricardo, você tá aí, você te citou. Ó, entrei e pedi para participar. Aparece para mim aqui no mais um número, né? Como se alguém tivesse solicitado. Mas eu não aparece para mim como deixar essa pessoa entrar, entendeu? O que Uhum. aparece para mim é convide alguém para entrar na sala. E aí eu mando o convite para vocês. Oi, 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 Maíra, Ela vai Maíra, sair e entrar de novo. eu acho melhor, porque os 2 convites que eu mandei para ela ainda aparece como se ela tivesse recebido. Ah, então. Ó, a Maíra não pôde participar, é o que aparece para mim, deve aparecer para vocês também isso, né? Não, Para para a mim, gente aparece quem não? está entrando, cumprimentando. Para mim aparece Maíra não pôde participar, Maíra não pôde participar, já apareceu 5 vezes. Ih, Maíra enviando o convite mais uma vez. Convite enviado. Ela está online, porque dá para ver que ela está online.
Por isso que eu tenho mandado para os convidados um mini vídeo que mostra como que a gente faz para entrar numa live. É bom que tem tutorial de tudo, né? E aí, porque eu não sei ensinar, desculpa, não sei. Eu sou completamente analfabeta. Eu aprendi a entrar, mas eu não sei ensinar como que a pessoa entra. E aí eu encontrei um pequeno tutorial e aí eu comecei a mandar para alguns artistas que me dizem, olha, como que eu faço para entrar? Eu digo, esse negócio aqui ensina. O convite ainda tá lá com ela. Bom, vamos começar. E aí depois ela entra. Eu vou continuar convidando ela, porque o Instagram também estabelece um tempo para gente. Então Senão... a gente tem que ir começando. E aí ela, ó, Maíra não pôde participar, é o que aparece para mim. Eu quero que vocês falem um pouco da trajetória artística, tá? As referências que podem ser, né? Referências, influências, um pouco do processo criativo, que aí vocês falam de escolhas temáticas, vocês falam da pesquisa, da liberdade, dos suportes, e por último, dificuldades e facilidades da vida artística. E podem começar, quem vai começar? Ana, como é letra A? Pode ser a Ana. Letra A, né? Vai lá, Ana. Não, deixa eu... Primeiro, hoje as damas cedo lugar para o cavaleiro. Alguém tem que começar. Para mim, tanto faz. Então começa, Ricardo, porque eu acho que ela não quer começar, não. Tá bom. Em primeiro lugar, uma boa noite a todas as pessoas que estão assistindo. Muito obrigado pela delicadeza do convite, Orange, Ana, vamos ver se não sei se é Maíra ou Mayra, espero que ela consiga entrar, né, e participar com a gente. Então, em primeiro lugar, muito obrigado pela delicadeza, tá? Espero que as pessoas aproveitem aí alguma coisa. Meu nome é Ricardo Coelho, eu tenho 48 anos, eu sou natural de São Paulo, onde eu nasci e vivi até meus 35 anos, né? Eu pude aproveitar bastante e em 2009 eu tinha 3 empregos, 5 funções, trabalhava 52 horas, eu resolvi mudar, apareceu uma oportunidade, eu fui aprovado na Universidade Federal de São João del Rei, onde eu sou professor do curso de Artes Aplicadas, ênfase em cerâmica. Que legal. Eu sou de uma família muito simples, meu pai é um eletricista de manutenção industrial e minha mãe é o que se chamava antigamente de do lar, né? Hoje eu sou do lar, então eu sei o trabalho que ela teve, né, para criar 3 filhos, eu e meus irmãos, né? E eu morava na periferia da cidade de São Paulo, um local que era desprovido de praticamente todo tipo de aparato cultural, né? Por outro lado, eu tive uma infância muito livre, uma infância com bastante liberdade, e acho que de alguma maneira isso acabou favorecendo assim o meu trabalho artístico, né? Então eu, em paralelo, sempre pratiquei arte e esportes, né? A minha primeira opção na universidade foi esportes, por incrível que pareça, né? E 3 anos depois eu resolvi fazer arte, né? Eu sou pós-doutor em artes visuais pelo Instituto de Artes da Unicamp, sou doutor em artes pelo Instituto de Artes da Unesp, fiz 6 meses com bolsa da CAPES pela Universidade de Barcelona, também mestrado na Unesp e graduação na Unesp. Eu estudei sempre a vida inteira na escola pública, então eu acredito de fato na escola pública, na universidade pública, gratuita e de qualidade. Eu também. E artisticamente eu já trabalhava desde criança e minha primeira experiência com um professor ocorreu no governo da Luíza Erundina, quando ela era ainda do PT, num
um curso que foi promovido num asilo, numa instituição para idosos que tinha na periferia leste, no bairro de Ermelino Matarazzo, né? E aí eu tive uma série de outras experiências, né? Acabei vivendo como artesão durante 3 anos, por incrível que pareça, eu vivi muito bem, assim, vendendo, foi o período que eu mais vendi na vida, né? E depois eu entrei na universidade, e a universidade atrapalhou tudo, né? Atrapalhou minha cabeça, mudou meu modo de ver as coisas, de pensar. Eu entrei em crise, parei de fazer uma das coisas que eu gostava mais, que era pintar. E, por outro lado, outros horizontes se abriram. Eu diria até que meus horizontes se ampliaram em 360 graus, graças ao Instituto de Artes da Unesp, a quem eu sou eternamente grato, né? Acabei trabalhando com monitoria, com mediação em espaços culturais, no Centro Cultural Banco do Brasil, trabalhei em algumas exposições na Casa das Rosas e depois trabalhei na maior exposição da história do Brasil, que foi a Mostra do Redescobrimento, Brasil mais 500. Quantidade absurda de dinheiro foi investido naquilo e a gente teve um treinamento muito bom, assim, 150 horas de palestras, e isso acabou facilitando meu ingresso, esse contato com o público na carreira acadêmica. Eu percebi que levava jeito para a coisa, né? E, em paralelo, continuei trabalhando com arte. Em 2000, eu criei um grupo de videoarte, teve um trânsito bastante grande pelo Brasil todo, principalmente entre 2000 e 2003, e eu consegui expor em locais que estão muito concorridos, né? A gente ganhou alguns prêmios e a pintura ficou em segundo plano, né? Eu voltei agora, só para dar um pulo, não me estender demais, eu voltei recentemente a trabalhar com pintura no meu pós-doutorado, né? Eu fiz 2 séries de um pós-doutorado que se chama Pintura como Meio na Instalação Contemporânea, né? Então eu penso a pintura a partir de espaços específicos, né, que envolvem a relação ativa, assim, com o corpo do observador, né? Em relação às influências, são diversas, né? Elas vêm desde do Renascimento, do maneirismo, né? Então gosto muito de Tintoretto, Velázquez, Goya. No desenho eu gosto muito do Picasso, do Serrat, do Egon Schiele. E na videoarte, que é uma das linguagens que eu pratico, que eu gosto muito, apesar de não mostrar no Instagram, porque o Instagram ele censura tudo que eu coloco que envolve meu trabalho mais sério, é censurado, né? Então eu já desisti, só coloco as coisas mais leves, né? E na videoarte eu gosto muito do Bill Viola e do Gary Hill, né? Que são artistas que me interessam muito, assim, né? Acho que é isso. E o seu processo criativo? Como que você tem uma temática específica? Que tipo de suporte você usa? Todo o meu trabalho, eu fui me dar conta disso mais recentemente, né? Provavelmente nessa parte final do doutorado. Todo o meu trabalho, de algum modo, está relacionado direto ou indiretamente ao corpo humano, né? As relações que esse corpo estabelece em meio à cultura de um modo geral, né? Em relação ao processo criativo, ele é bastante irregular, né? Eu não tenho um procedimento muito claro, assim. Normalmente imagens surgem na minha cabeça, eu trabalho essas imagens e aí eu escolho a linguagem que me parece mais adequada, né? Então, felizmente eu tenho uma certa habilidade com algumas linguagens e eu vou usar elas em função das ideias, assim, não em função do mercado nem nada. Então, entre outras coisas, eu trabalho com desenho, gravura, pintura, fotografia e videoarte, videoinstalação, né?
A parte negativa disso é que eu não me caracterizo como um bom produto, né? Alguém que faz tudo mais ou menos não se caracteriza como um bom produto para o mercado, né? Mas eu também não estou muito preocupado, assim, felizmente eu consigo me manter muito próximo da arte, ensinando arte, que é uma coisa que me dá um prazer enorme, né? Então, o processo criativo, ele surge normalmente a partir de imagens, né? Ideias que eu tenho. O trabalho que eu fiz no pós-doutorado, uma das séries se chama Retratos de Corredor. Ela teve início em 2002, né? Então eu levei 20 anos para concluir o trabalho. Concluir, assim, um grupo de pinturas, porque ele pode continuar indefinidamente, né? Então, coisas relacionadas à identidade, ao corpo, me interessam bastante, né? Eu vi o trabalho das duas artistas e elas também têm aí trabalhos relacionados a essa temática, ao corpo como elemento central, pelo que eu percebi. Uhum. Certo. Quando você fala que você não é um bom produto para o mercado, você considera isso uma dificuldade ou uma facilidade da vida artística? Uma dificuldade ou o quê? Perdão, não... Ou uma facilidade, porque, né, o que pode ser uma dificuldade para uns pode ser uma facilidade para outro. Quando você não é, né, um bom produto, o que é isso para você? Como significa isso para você? Eu me lembro, eu vou contar uma história, né, que eu ouvi de um artista que deu aula de pintura para Jacques Lerner, né? Em um determinado momento, a Jacques Lerner teve vontade de pintar. Uma vontade que deu, né? Ela já era uma artista plenamente estabelecida, já tinha trabalhos adquiridos pelo MoMA, né? E realmente uma artista bastante interessante, aí herdou um talento e um parentesco com o tio também, né? Com Nelson Lerner. E ele pintou, ele explicou, né, orientou ela pessoalmente, ela executou um bom trabalho, ela levou esse trabalho para a galeria, para a galerista dela, oficial dela, e a galerista respondeu o seguinte: mas isso não é Jacques Lerner. Ou seja, o fato de ter sido acolhida pelo mercado com um tipo de trabalho, um tipo de poética, de um certo modo, fez com que ela ficasse marcada pelas características daquela produção anterior, né? Então, quando eu falo de um produto, é porque, de um certo modo, o mercado solicita um tipo de identidade poética, identidade visual, que acaba surgindo naturalmente, que normalmente se desenvolve em torno de uma linguagem específica, né? Então, eu poderia, por exemplo, optar só pela pintura, por exemplo, mas eu não tenho vontade de só pintar. Faz 15 dias eu fiz um trabalho que levou 2 semanas para fazer. Eu fiz 120 fotografias para fazer uma única imagem que eu vou utilizar, né? E eu adorei esse processo todo, né? Então, se uma ideia se configura melhor através da escultura, eu vou usar a escultura, né? Provavelmente eu não vou fazer com a excelência de um escultor, mas eu acabo me virando bem, assim, de maneira independente, né? E acho que, por um lado, é negativo, por outro, é como eu falei, eu não estou nem aí, né? Eu faço pelo que eu acredito, pelo que eu gosto. Fico feliz, lógico, quando as pessoas têm algum tipo de identificação, mas o mercado já há muitos anos, desde 2002, ele se tornou uma coisa secundária, assim, como ideal, né? Na medida em que ali, quando eu vi o nome do meu grupo e o meu nome em muitos lugares simultaneamente, eu percebi que isso não bastava, né? Então, eu saquei que eu precisava me organizar de outro modo para me manter próximo da arte, para me manter fazendo, e de maneira independente, né? Se um dia aparecer um convite interessante, né? Eu provavelmente vou estudar, vou aceitar, mas eu não vou abrir mão dessa liberdade de poder escolher a linguagem
que me parece mais adequada para definir uma determinada obra, né? Um determinado trabalho. Bacana. Eu tenho outra pergunta para você, mas eu não vou fazer agora, não. Vou deixar você respirar. Tá bom. Tá? E Ana ou Maíra podem começar a responder. Quer que eu repita as perguntas? Não precisa? Repete aí, por favor, que eu até esqueci. Que vocês falem brevemente sobre a trajetória artística, né? Como é que isso foi para vocês. As referências, que são influências ou não no trabalho de vocês, o processo criativo, onde entra aí, né, pesquisa, suporte, temáticas, liberdades ou a liberdade, e as dificuldades e facilidades da vida artística. Bom, eu acho que eu nasci numa casa que todo mundo, né, toca, canta, dança, pinta, faz desenho, faz de tudo, um pouquinho. Então, sim, fui criada assim, entre muitas mulheres, com muitos trabalhos manuais, minha mãe, minhas tias, todo mundo vivia com um trabalho na mão, alguma coisa, né? De todo sentido. E, assim, isso era numa fazenda, que é no município de Curvelo, que era do meu avô, e desde cedo eu aprendi muito, assim, algumas máximas, digamos assim. Por exemplo, a mãe dizia assim, observe a natureza, ela não se repete, entendeu? Tem que aprender de tudo, porque, como é que fala? Saber não ocupa espaço. Então, tinha que aprender tudo. Então, assim, não era nenhuma opção. Você começava a aprender porque tinha que aprender. E por isso, acho que eu fiquei assim, fiquei totalmente ligada a essa questão do mundo, do universo feminino, né? De costura, bordado, de cozinha, de tudo, né? Embora, assim, minha mãe achava que eu devia ser médica, né? Mas aí, assim, depois eu fui para um colégio interno, que aí era assim, eu também fui criada com muita liberdade, numa fazenda, aí fui para o colégio interno, colégio Freira. E eu fechei o colégio, né? Eu fui da última turma, a última pessoa que saiu do colégio, porque, assim, eu não entendia aquela falta de liberdade. Eu questionava tudo, né? Por que não pode entrar na clausura, onde a freira dorme? O que tem de diferente? Enquanto eu não entrava, não entrei no sossegado. Né? Eu tinha 10 anos de idade, uma menina de 10 anos no colégio. Então, assim, mas como minhas filhas, minha mãe, todo mundo tinha estudado no mesmo colégio, então, assim, eu tinha assim, uma certa liberdade, porque eu era a neta, né? Chegando a neta do colégio. E, assim, minha mãe achava que devia ser médica, mas no colégio eu comecei a estudar ainda piano, violão, e muito mais coisa ligada ao trabalho manual. Agora, desde sempre, assim, eu sempre fui uma estudante, assim, eu fazia tudo muito corrido que era para desenhar. Eu desenhava tudo, o tempo todo, era compulsivo. Então, eu desenhava os cadernos, matérias que eu mais gostava não era por causa da matéria, não, era por causa do desenho. Era o que eu tinha possibilidade de desenhar, de ficar desenhando o tempo todo. Por exemplo, eu adorava, por exemplo, biologia. Não era para biologia, eu queria desenhar aqueles bichinhos, aqueles negócios, aquelas plantas, era isso, entendeu? A vida toda assim. E, assim, elas faziam muito, assim, na minha infância ainda, e mesmo no colégio também, né, as freiras ensinavam muito, a questão do bordado e da costura. E isso faz muito parte do meu trabalho. Inclusive, assim, eu vou juntando as coisas. Eu faço desenho, pintura, gravura, escultura. O Ricardo também não faz nada, assim, não sou assim, uma excelente pessoa em nada, mas assim, eu não pesquisar mesmo, saber tudo, entendeu? Então, assim, muito novinha, eu fiquei amiga do Sclia, então, aí ele me falava assim, filhotinha, você tem que pesquisar, você mora em cima da caixa de lápis de cor, por que você compra tinta? E aí eu fui para Guiar, depois do Colégio Freire, eu fui para Guiar, e na Guiar foi um mundo, assim, a Guiar era assim, era no porão do Palácio das Artes, era uma maravilha, né? Era um lugar de experimento, de experimentar tudo, né? E aí eu fui experimentando, e fui pesquisando, e fui juntando tudo, né? E a vida toda foi isso, pesquisar. Saber como que funciona a tinta, eu não queria a tinta comprada pronta, eu queria saber como que fazia. O que tem, como que faz
o pigmento. Então, assim, eu fazia pigmento, pegava terra, decantava, folha e não sei o quê, essas coisas todas. Fui fazendo tudo. E conheci, fazia muita coisa realmente. Então, eu queria saber tudo a respeito de... É curiosidade mesmo, né? Então, eu começava assim, por exemplo, eu não consigo compor, por exemplo, um trabalho, seu plano de processo. Às vezes eu imagino um trabalho, por exemplo. Mas eu começo assim, por exemplo, eu pego um tecido, por exemplo, e vou desfiar, que é igual faz bordado, né? Tem alguns bordados que fazem desfiando. Ou pego um bordado antigo, que eu gosto muito também. Aí eu começo a trabalhar em cima daquilo. Aí agora, assim, mais recentemente, eu comecei a fazer uns tecidos cerâmicos. Aí eu faço tecido de cerâmica, entendeu? E vou juntando. Na hora de compor, é igual uma mesa de costura. Quem já viu uma mesa de corte e costura, é o jeito que eu componho um trabalho. Aí eu junto aquilo tudo e vou compondo, entendeu? Às vezes demora muito tempo para fazer. E até você fazer um tecido de cerâmica, aí faz da cor. Aí na hora que eu ponho lá, por exemplo, não, foi esse vermelho, não ficou muito bom, tem que esmaltar e queimar outra vez para chegar no tom que eu quero, para combinar com isso. Aí eu vou lá, tal, faço de novo. E é isso, a vida toda foi isso. Trabalho com todos os formatos, eu acho. Quando eu teve uma época que eu pintava muito parede em Belo Horizonte. Pintei um restaurante grande, pintava coisa assim, 100 metros quadrados, então eram umas telinhas, né? Aí, de repente, eu resolvi fazer gravura. Eu fui fazer gravura para um salão internacional que era 10 por 10, até 10 por 10 a imagem. Eu acho que eu não vou dar conta de fazer esse negócio, não. E eu tenho uma amiga que ela é sensacional, ela trabalha todo dia, ela tem 92 anos, que é a Mirtô Bernardes, que ela é uma pessoa muito ligada à arte sacra, a muita coisa. Então, Mirtô falava assim, não, você vai dar conta assim, esforça que vai. Meu Deus, como que eu vou fazer uma gravura tão pequena, né? Um negócio, uma imagenzinha. E comecei a fazer e gostei, achei que era bom, sabe? Não era ruim, não, é bom. Dá para você analisar bem tudo, as coisas, os detalhes. É um lugar de detalhes, você pode fazer coisas muito pequenininhas, mas que você pode expressar da mesma forma, entendeu? E assim fui. Eu sempre, quando eu era criança também, lá na casa do meu avô, aí chegaram umas pessoas para trabalhar lá e eles eram do Recôncavo Baiano. E uma das moças foi trabalhar na minha casa e a hora que minha mãe ia para aula, minha mãe era professora, toda a vida foi professora, né? De criança, ela gostava de alfabetizar, que ela falava que é onde você ensina o melhor da vida para as crianças, que é quando é pequeno. E aí eu ia para a casa dessa moça e ela achava assim um barato, porque eu era assim igual uma boneca, né? Com uma mãe, acho que eu tinha 6 tias em casa, eu era assim igual uma boneca. Eles me arrumavam igual uma boneca, enfeitava e tal. Então eu ia com aquele vestido engomado e tal. E elas iam lá num córrego que passava no fundo da casa, apanhar argila, bem rústica, que eles chamavam de patinga. E faziam os utensílios domésticos. E eu voltava assim, feliz da vida, né? De barro do pé à cabeça, e queimava a moda indígena também, que era uma fogueira que queima assim em meia hora. Não é uma queima lenta como a gente faz na cerâmica, né? Aquele negócio assim, eu ficava assim encantada, maravilhada, sabe? E há alguns anos atrás, agora em 2015, eu tive um acidente, quebrei a mão, aí quebrei aqui o pulso, foi um negócio bem difícil. Fiquei 5 meses dormindo sentada, fiz 4 cirurgias e tudo, e perdi muitos movimentos. Aí depois fui fazer fisioterapia, porque eu não tinha quase movimento nenhum. E aí a fisioterapeuta chegou uma hora, recuperou o vaso, ela falou, agora você vai fazer cerâmica. Eu fazia modelagem maciça, mas cerâmica eu não fazia. Aí eu pedi eu trabalhava em Nova Lima com uma ceramista, a Mônica de Souza. Aí Mônica me acolheu no ateliê dela e eu comecei a fazer para aprender a amassar o barro. Eu demorei 1 ano, porque eu não tinha movimento. Aí eu fui adquirindo,
Com isso, eu recuperei as memórias da infância e a cerâmica passou a fazer parte da vida. Incorporar nos trabalhos, né? Todos os trabalhos hoje também tem cerâmica. E aí, cada vez que eu vou juntando tudo, porque eu vou juntando, aí faz desenho, você faz gravura, às vezes em um trabalho tem tudo junto. Aí tem também cerâmica. Aí, como é que você põe cerâmica numa tela molinha? Eu tinha parado, inclusive, de usar chassi. Eu pintava só nos panos soltos. Eu não queria mais, não. Tinha alguns anos que eu já não pintava, tinha uns 15 anos. Aí eu tive que falei, bom, então vou ter que voltar para o chassi, para a tela e fazer ainda um suporte, porque para quebrar a cerâmica. Aí eu fui fazer a pesquisa. E aí é a minha pesquisa atual que eu estou fazendo. São os caminhos entretecidos, entendeu? E é isso. A dificuldade, eu acho que é exatamente isso, de fazer coisa demais, né, Ricardo? O Ricardo entende perfeitamente isso. O mundo da gente é muito diverso. Se falar assim, faz uma coisa só, não dá certo. A gente não... E a dificuldade, Ana? Eu acho que isso dificulta um pouco a venda, tudo. Eu acho que eu vivi a vida toda de criatividade, não de arte. Eu tive estamparia há muito tempo, tive confecção de roupa, mas viver de vender o trabalho artístico mesmo, assim, essas expressões e tudo, é mais difícil. Já ganhei prêmio, tudo, reconhecimento e tal, mas assim, viver da arte mesmo, da aula, né? Que a gente não dá, né? A gente vende aula, né? Então, a gente dá aula, vende aula. Então, assim, são formas que a gente encontra para a gente poder se manter a arte da gente. Porque esse mercado mal e tudo, eu acho difícil. É meio complicado vender assim, sem entrar nos. Né? Um negócio, o mercado é meio difícil, né? Eu estou fazendo um curso numa plataforma e outro dia nós tivemos uma entrevista com uma curadora, que sei até qual é o nome dela, e ela estava falando isso, que quem ganha menos no mercado de arte do que o artista é só o montador de exposição. O resto, todo mundo ganha mais do que o artista. Ela tem um trabalho que ela mostrou uma pirâmide, sabe? Falei, nossa, nós estamos lá embaixo, a pirâmide divertida, né? A base da pirâmide é quem ganha menos em termos financeiros é o artista. Falei, ai meu Deus, mas que coisa triste. Essa discussão é muito complexa e dá para colocar N coisas. Eu acho que só para a gente deixar a Maíra falar, depois a gente pode voltar para isso, quem realmente ganha no mercado são os grandes leiloeiros, as grandes galerias e as feiras internacionais. Os demais, galerias pequenas, artistas que não estão no grupinho, estão fora do mercado, né? Esses vão ganhar menos como as galerias pequenas. Então, assim, a gente pode voltar a falar isso. Agora, eu não acho que a diversidade, como você falou, é uma dificuldade. Eu acho que quanto mais o artista expande o olhar dele, mais ele tem facilidade, sim, para entrar no mercado. Mas é que o mercado, ele é cruel, né? Tem uma elite que fechou isso e a gente precisa começar a abrir. De que maneira a gente vai puxar esse tecido? E não estou falando de elitezinha, não, tupiniquim. Estou falando de uma elite que começa lá fora, que define os nomes, que define quem vai permanecer e perpetua isso. Né? E aí a gente tem as feiras que são maravilhosas, não sou contra as feiras, não, mas elas continuam perpetuando e criando novos nominhos e grupinhos. E nós que não estamos lá nesse meio, a gente tem que encontrar, gente, nenhum muro é inquebrável. O muro de Berlim caiu, por que esses não vão cair? Um dia a gente derruba. Vamos lá, Maíra. Ei, gente, boa noite. Vocês me ouvem bem? Sim. Ah, que bom. Eu tardei um pouco, mas cheguei. Bom. Não consegui escutar muito a fala do Ricardo, mas depois eu vou olhar lá na live, viu, Ricardo? Boa noite para você, para Ana, para Horas. Obrigada, viu, Horas, pelo convite. Imagina. Então, falando um pouco da minha trajetória, né?
eu vou tentar resumir, assim, porque realmente são muitas coisas, né? Sempre, a vida de artista está sempre com muitos acontecimentos o tempo inteiro, né? Já que a gente está sempre na pesquisa, né? Nesse entendimento interior para poder tá expressando aí, enfim. A vida de artista tem essas dificuldades, porque eu parei nessa última pergunta aí, e enfim. Bom, eu me formei na Guinhar em 2005, e desde então eu comecei a me aproximar muito da saúde mental. Eu saí da Guinhar e eu fui fazer uma pós-graduação em arte-terapia. A minha mãe é psicóloga, então eu sempre tive muitas conversas com a minha mãe, me interessou sempre a psicanálise também. O meu pai é artista, é advogado, jornalista, mas artista, então também foi uma referência, é uma referência na minha vida. Então eu aliei, eu fiquei, né, assim, hoje eu consigo entender que eu sou uma junção da arte com a psicanálise, com a saúde mental e dentro desse campo, assim. E aí eu fiz essa pós-graduação, trabalhei depois numa clínica psiquiátrica, depois eu fui trabalhar num hospital psiquiátrico, até surgiu o convite de ir para o Centro de Convivência, que o Centro de Convivência faz parte da rede, né, de saúde mental de Belo Horizonte. Acho que para quem não conhece, né, são lugares onde as pessoas que têm sofrimento mental, né, podem fazer atividades diversas. Então tem artes plásticas, tem bordado, tem música, tem teatro. É uma política, né, de inserção desse sujeito, né, na cultura, na sociedade, através da arte. Então, eu estou mais ou menos há uns 12 anos, né, no Centro de Convivência, eu trabalho em 2, e a gente já fez muita coisa, assim, muita coisa legal, assim, né, mostras de arte insensata, exposições, já fiz curadorias com o trabalho dessas pessoas, e aprendo todos os dias, a ver, né, como que a arte atravessa esse lugar, né, porque o que é ser artista, o que é se expressar, então acho que sai desse lugar, né, da elite também artística, então eu aprendi a ter, durante esse tempo de convivência com pessoas, né, em sofrimento mental, mas enfim, trabalhando nesse lugar de várias expressões, a entender esse lugar da arte como um lugar comum, que ele pode ser muito democrático, vamos dizer assim, sabe? E aprender a entender que cada um tem o seu jeito de expressar, cada um tem o seu jeito de ver o mundo, e respeitar isso, assim, e é muito bonito quando a gente chega nesse lugar, sabe? Bom, e aí eu trabalho lá no Centro de Convivência, a gente já fez muitas coisas, como eu disse, né, assim, intervenções na rua, a gente fez um projeto de lambe-lambe muito legal também, pela cidade, né, participamos das viradas culturais, e é isso, assim, eu tô ainda nessa busca, nesse atravessamento desse trabalho junto com o meu trabalho autoral, paralelamente a isso, porque eu acho que é importante falar agora um pouco do meu processo como artista, que eu considero que amadureceu de uns 5 anos para cá, que eu comecei a olhar mais para o meu trabalho, e dentro de toda a bagagem que eu já trazia, diante da questão da loucura mesmo, com a arte, da saúde mental, e eu fui olhar para o meu trabalho e pensar, falar, nossa, o que é que eu estou produzindo, né? E aí, na hora que eu me vi, eu já estava produzindo colagem, pintura, desenho. A base do meu trabalho é muito desenho, né? Mas experimentando muitos suportes, muitas técnicas. E aí eu comecei a inserir muita palavra também no meu trabalho. E desde então eu estou entendendo esse processo, amadurecendo. A minha pesquisa hoje em dia é um pouco em torno
do corpo, da poética do corpo, das marcas do corpo, do tempo, das cicatrizes, sabe? Enfim, desses estados de emoção. E eu estou numa fase de produção muito grande de rostos. Estou com uma exposição lá no Café com Letras, já fazendo o jabá aqui, entendeu? Até dia 23 de outubro. Uma exposição com essa mostra. É a primeira vez que eu estou mostrando isso. Durante a pandemia eu produzi muito assim, sobre isso, e agora estou tendo a oportunidade de mostrar. Está sendo muito legal, apesar do Café com Letras não ser uma galeria de arte, mas é um lugar tradicional, que respeita muito a arte, convida muitos artistas, né? E aí é muito legal. Então, assim, eu tô nessa pesquisa, nessa investigação, dos grafismos também, desse desenho que é letra, da letra que é desenho, porque eu dou oficina de letras lá no Centro de Convivência. Então, eu comecei a entender essa coisa da palavra, como desenho, sabe? E que é única, assim, e é muito interessante. Então, reverbera nessa coisa até da arte urbana também, dessa linguagem, né, do picho, mas essa linguagem que é insignificante, entre aspas, mas é tão significativa, assim, enfim. Então, são esses processos aí que eu tô no meu trabalho, e experimentando. Acho que dentro de umas referências, assim, que a Orange, né, me colocou mais cedo, tipo, para falar também, eu gosto muito. As primeiras referências, assim, por exemplo, a Frida Kahlo foi uma das primeiras pintoras, artistas, mulheres, que é uma das mais conhecidas, né? É uma pena que a gente, agora que está tendo mais acesso às produções das mulheres, né, na arte, na história da arte, né? E a Frida sempre teve esse destaque, mas sempre gostei muito do trabalho dela, como uma mulher revolucionária, muito vanguardista, enfim, muito forte, né? O trabalho com o corpo dela, inclusive, das dores, né? Gosto muito do Leonilson, que usa a palavra, que aí já vem num viés mais delicado, né? Assim, acho lindo, sempre gostei. Arthur Bispo, do Rosário, não poderia deixar de dizer, para mim, um dos maiores artistas. E, enfim, conhecendo o trabalho dele na época, não é artista, né? Tem gente que, não é artista e tal. Mas é artista, sim, né? Porque, só porque ficou no manicômio e tal, e não é artista. Mas acho que hoje isso está mudando, né? Inclusive porque o trabalho dele tem uma repercussão internacional, né? Assim. E eu fiquei muito emocionada quando eu vi o trabalho do Arthur Bispo no Rio de Janeiro. Os mantos, né? Os barcos, é uma coisa incrível, incrível. Esse caos me atrai, sabe? Esse caos que eu tento também pensar no meu caos, né? E a gente vai dando forma ao nosso caos, assim, tentando dar essas formas. E aqui de BH, assim, eu gosto muito da Marta Neves, eu fiz um curso incrível com ela na pandemia, assim, que é onde que eu pude soltar mais essa ideia da palavra no meu trabalho, sabe? Assim, me sentir à vontade para poder experimentar mais isso, sabe? Tem a coisa da ironia dela no trabalho, né? O sarcasmo, eu adoro isso, acho muito legal. Gosto muito da Júlia Panadés também, né? Que aproxima com essa coisa da palavra e de uma delicadeza. E, assim, dos últimos que eu tenho gostado muito, o Jaider Isbell. Fui ver uma exposição dele agora, né, no Palácio. Eu acho que até já acabou, né? Mas maravilhosa a exposição. É incrível o trabalho do Jaider Isbell, né? Como que a gente precisa de mais divulgação desses artistas indígenas, né? Assim. E o Igor Alves, que é o meu usuário artista lá da minha oficina, para mim ele é um artistão, assim, eu sou apaixonada. Ele faz bordados incríveis. Quando eu me dei conta do trabalho do Igor, eu fiquei, assim, muito embasbacada mesmo. Já fazendo outro jabá, tá com a exposição na Galeria Labirintos, encerra amanhã. A Orange foi uma pessoa que abraçou demais essa história, né, da arte, do Centro de Convivência, dessas pessoas, assim. Então, são 4 artistas. O Igor tá lá, para quem quiser ir amanhã, o encerramento é 18 horas.
Mas é isso, precisamos de mais oranges na vida também, no mercado da arte. Essa foi boa. Não esperava por essa, né? Mas é verdade, assim, essa abertura a gente precisa mesmo, gente, porque a gente tem que avançar nesse entendimento da arte, né? E acho que é isso, assim. Eu não sei se eu avancei muito meu tempo, mas eu quero continuar aí o bate-papo. Acho que consegui falar aí das minhas... Qual é a dificuldade, a maior dificuldade que você vê nesse percurso aí artístico? Olha, acho que primeiro, acho que o entendimento de ser artista. Eu não sei se todo artista passa por isso. Eu passei muito e talvez ainda passe. Assim. Você preencher qualquer documento lá, profissão, aí você colocar artista, já para mim já fala, nossa, gente, artista é profissão, mas eu formei, né? Tipo assim. Então é um entendimento disso durante um tempo, né? A gente vai assumindo as nossas questões, os nossos trabalhos, vai entendendo o nosso percurso, até falar, não, sou artista e tal, mas o que é que o artista faz, né? Porque até entender que arte é trabalho, sabe? Porque tem muita gente que fala, ai, faz um desenho aí pra mim, ai, faz isso. Já recebi trocentos convites de 1000 coisas, assim, porque tem gente que acha que artista é isso, é marceneiro, é tudo, né? Assim, é tudo. E às vezes é também, né? Mas assim, a maior dificuldade acho que é entender esse lugar e aí depois entrar no mercado, igual a gente estava falando aqui há pouco, assim, né? Quem que faz essa ponte, que calcula o que é arte, o que não é? Você entra, você não, sabe? Aí você bater na porta, bater, sabe? Assim, e até entender isso, assim, é artista de galeria, não é artista de galeria, o que esse artista faz? Ele é um artista mais, assim, urbano, ou no sentido mais roots mesmo, e faz umas coisas mais marginais, enfim. Em que lugar, né? Se situar nesse lugar, para mim, ainda é um desafio, mas acho que é uma busca, assim, eu vejo como dificuldade, mas da dificuldade a gente vai fazendo as limonadas, né? Então, essa é cara de pau, mostrando o portfólio, mandando e-mail, eu quero expor aí, eu quero não sei o quê, eu quero fazer parceria, eu acredito muito no trabalho coletivo, eu gosto demais de trabalhar com as pessoas, sabe, assim, fazer parceria, sabe, sempre gostei, e é isso, assim, eu vejo nesse lugar, sabe, desse desafio do mercado e tal, das vendas, né, precificar trabalho é difícil. Bom, eu estou aqui pensando, eu acho que o que a gente precisa fazer para a gente começar a esgarçar o tecido, sabe, dessa coisa que decidiu quem deve ficar e quem deve sair, quem está fora, quem está dentro, são as parcerias, é o trabalho colaborativo. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo, não sei se o Ricardo vai gostar, mas é só um exemplo, tá, Ricardo? Você é curador numa galeria em São João del Rei, não é isso? De repente você manda seus artistas para Labirintos e a Labirintos manda os artistas para lá. Isso é uma parceria, né? A gente divulga o trabalho deles aqui, você divulga os daqui lá. E são coisas, sabe? Que parecem pequenas, mas são imensas. A gente precisa pensar nesse tipo de coisa e não se preocupar tanto com esse mercado, porque para mim ele é uma grande ilusão. Eu acho que o mais importante para vocês é essa produção. Eu sei que precisa vender, não estou dizendo, não sou contra a venda. Nossa, é muito bom quando vocês vendem, não é mesmo? É bom para a galeria que recebe a comissão, é bom para vocês porque é mais uma forma de divulgação do trabalho de vocês. Então, eu acho assim que a gente tem mesmo que avançar nesses trabalhos colaborativos, que as galerias comecem a se repensar, sabe? A se repensar no sentido de ver a arte de forma mais ampla, porque fica muito vendo a arte assim, eu tenho uma galeria, eu botei aqui, preguei uns quadrinhos na parede, vou vender. Meu Deus, arte não é isso. Vocês sabem, é muito mais que isso, sabe? A gente precisa empurrar aí esse muro, fazer mais divulgação, fazer mais oficina, fazer mais live, fazer coisas para mostrar para as pessoas que os artistas estão vivos, estão aqui e precisam aparecer.
porque eu sempre digo isso, vocês são o melhor que a sociedade tem. Mas vocês precisam unir os esforços com as pequenas galerias, estou falando da Labirintos, que é uma galeria pequena, para a gente ir, sabe, avançando. Sozinha eu não consigo, eu preciso de vocês. Então, acho que as parcerias são importantíssimas e a gente tem que cobrar isso e forçar isso para que as outras galerias comecem a se repensar. As grandes não querem saber da gente, elas já são imensas, estão aí, tem galeria que tem em vários países, quem conhece sabe, e elas estão lá, estão muito bem, já criaram o seu grupinho. Então, vamos fazer um grupão, que eu acho que aí a gente vai avançando, né? Vamos pensar dessa maneira. Porque o Ricardo falou uma coisa que eu fiquei pensando. Quando eu fazia artesanato, eu vendia muito. Ele me disse, inclusive, que chegou a vender 1000 peças. Eu falei, como assim? Pagava caro, acho que era no Center 3 ali, na Paulista, que você vendia? Eu comecei, eu era um operário numa fábrica, né? Eu trabalhava inicialmente como ajudante geral, depois eu passei para inspetor do controle de qualidade. Só que eu percebi que eu não podia ter uma atividade, uma rotina regular, né? Eu percebi realmente que isso ia me matar. E eu já pintava desde 7, 8 anos, né? Aí comecei a fazer aquele curso, foi promovido pela Prefeitura de São Paulo, um curso gratuito no Centro de Promoção Humana lá Vicentino, né? E aí tinha já uma bagagem, e aí começaram essas feiras, eram feiras que, hoje não sei se existe mais, mas eram feiras que ocorriam só aos domingos, uma pessoa sublocava os corredores do shopping centers em São Paulo. Eu comecei no shopping center Aricanduva, que era perto da minha casa, na Zona Leste, né, onde eu cresci e vivi, a periferia mesmo. E eu fiquei 1 ano no Aricanduva e comprei, com 19 anos, eu comprei meu Fusca, né? Meu primeiro Fusca, um Fusca branco, 1976. E aí eu resolvi arriscar, né? E passei para o Shopping Paulista, que era 3 vezes mais, era um aluguel caro que você pagava para ficar só o domingo, no meio do corredor, lá numa barraca, né? E aí os 11 primeiros dias do Shopping Paulista eram 22 dias. Os 11 primeiros dias eu não vendi nada, né? Eu falei, por que eu saí, né? Que merda que eu fiz, né? Mas aí o restante, os outros demais 11 dias, eu vendi muito, assim, uma quantidade muito grande de coisas que eu jamais imaginei que fosse possível vender, assim, e com 1 ano e meio eu comprei, na época eu era tonto, eu comprei o segundo carro, fiquei confuso e comprei um carro mais novo, né? E aí eu entrei na universidade e a universidade acabou com tudo isso, assim, porque realmente eu comecei a pensar em outras coisas, né? Receber muitas críticas, parei de pintar, parei de ganhar dinheiro, né? Aí vendi o Fusca, bati o Gol e aí acabei entrando na área da mediação de exposições, né? A Mayra falou da experiência dela, né? Eu fui monitor do módulo Imagens do Inconsciente, né? Estudei o trabalho da Nise da Silveira e alguns dos artistas que eu fazia monitoria regulares estão entre os maiores que eu já vi, né? Estou tentando me lembrar o nome de um deles aqui, que ele não deixava a desejar para nenhum dos grandes expressionistas alemães, né? Me fugiu o nome agora, mas foi uma experiência muito incrível, e o Bispo era o centro, a cenografia era muito bonita, e o Bispo do Rosário era o centro, né? E eu me fiz essa pergunta, assim, se a arte no século XX, ela se caracteriza pelos aspectos conceituais, né, pela consciência, pelo discurso, esse blá 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 que a gente inclusive aprende e ensina na universidade como professor, né? Como que você explica uma figura como o Arthur Bispo do Rosário, né, que era caracterizado como um esquizofrênico, viveu isolado, né? Como que alguém que não tem essa autoconsciência em torno da própria produção, no sentido da arte, ela é encarada como um dos grandes artistas da arte contemporânea e provavelmente mundial, né? Então foram várias questões que
eu me coloquei diante da mostra do redescobrimento no módulo Imagens do Inconsciente. Então foi muito bacana isso, foi legal ouvi-la falar que realmente alguns artistas não tem nada desse discurso que nós acostumamos a elaborar e não deixam de ser artistas, por isso que a arte, antes de mais nada, tem a ver com a força da expressão, né, com a humanidade dessa expressão, né? Então acho bastante interessante. Acho que eu desviei da pergunta, assim, né? Mas quando eu trabalhava nesse shopping, eu vendia muito, assim, muito dinheiro, né? Impressionante. E agora não vendo. Você saiu do shopping. Pois é, mas por que eu perguntei isso? Porque eu acho que o contexto é outro. Eu acho que a dificuldade não é, sabe? Porque tem muitas exposições que acontecem hoje em dia em shopping e não vendem mais, né? Então, acho que o contexto mudou. E aí, por isso que eu falei, por o contexto ter mudado, por o mundo estar tão, né? Parece que ele está encalacrado, sei lá. Não é só o Brasil que está ruim, é o mundo, né? Eu acho que se a gente trabalhar em forma colaborativa, a gente consegue avançar. Eu acredito nisso, eu falo isso o tempo inteiro para as pessoas. Né? Artistas sejam colaboradores, se apoiem, né? Entre si, né? Porque às vezes o artista só olha para ele, para o trabalho dele, ele é egocêntrico mesmo, assumido, né? E não vê o colega do lado. Alguém que está começando, por exemplo, essas lives, elas são importantíssimas para quem está começando, para a pessoa ouvir vocês que já têm uma trajetória, pensar sobre o trabalho dela. Isso é muito bacana, então a gente precisa dessas conversas. Eu sei que elas são curtas, mas elas são importantes, né? E aí eu acho que se a gente começar a pensar em trabalhar de forma colaborativa, isso é geral. Hoje eu falei isso para a Ana, né? A Ana falou assim, como que as pessoas entram na live? Eu falei, tem que estar no Instagram ou seguir a galeria. Ela disse, mas é gente que não é do meio artístico. Eu falei, todo mundo tem que seguir uma galeria, não é? Por quê? Porque a arte é bom para todo mundo. A gente precisa começar a trabalhar isso com os públicos, com os amigos dos amigos. Sigam galerias, não importa qual seja, sabe? Comecem a olhar para os artistas, comecem a pesquisar. O meu trabalho me obriga a pesquisar muito e eu vejo tanta coisa bacana pelo mundo e pelo Brasil. Meu Deus, tem coisa melhor do que pesquisar arte? Vocês que são pesquisadores também, é muito bacana. E a gente só consegue isso com trabalho colaborativo. Sozinho nós não conseguimos. Sozinhos somos mais fáceis de sermos esmagados. Eu acredito naquela máxima de univos. Artistas univos, né? Porque a gente vai conseguir. Agora, claro, isso não é imediato, isso leva um tempo. O contexto mundial, a ideia do contexto mundial é dispersar mesmo, a gente sabe disso, né? Com a pandemia, a gente parou de ver arte, a gente ficou só no virtual. A vida não é virtual, a arte não é virtual, sabe? O amor não é virtual. A gente precisa do contato. E a gente precisa se unir para pensar de que maneiras a gente vai quebrando o muro, sabe? Para chegar nesse mercado. Eu acho que ele é possível. Eu queria... você quer falar alguma coisa, Ricardo? Não? Eu queria falar o seguinte, eu sou professor, né, entre outras coisas, de arte contemporânea, e tem um livro, né, que todo mundo conhece, mas que ela estudou, assim, ela sacou toda essa estrutura, essa superestrutura muito bem ainda na década de 90, né, que é aquele arte contemporânea, uma introdução da Anne Coquelin. Mas eu tenho visto nos últimos 6 ou 7 anos aí uma nova configuração que está sendo possibilitada pelas redes sociais, né? Então, hoje, está ocorrendo algo que o mercado, esse mercado mais institucionalizado, digamos assim, de museus, galerias, curadores, críticos, historiadores e tal, essa rede mesmo mais fechada e, num certo sentido, elitista, não tem como controlar, que é esse fenômeno das redes sociais. Então, você tem artistas, hoje em dia, que vivem bem, muito bem, e que são completamente independentes do mercado.
tem uma produção, tem uma atuação nas redes sociais, né? E eu mesmo que nunca tive Facebook, nunca tive nada, na pandemia resolvi experimentar e, por incrível que pareça, eu vendi coisas que não são comerciais, né? Coisas que, por exemplo, o Instagram é censura, né? Então, um autorretrato que se chama Davi Narciso, que sou eu na frente de um espelho pelado, né, de 10 anos atrás, 20 anos atrás, foi censurado no Instagram e foi vendido recentemente pelo Instagram, via Instagram. Então, abre-se possibilidades que são inesperadas. Evidentemente que com isso você também tem muita porcaria circulando e às vezes até artistas que, sei lá, tem uma qualidade mais inferior também com um alcance muito alto. Mas acho que todo mundo tem direito de trabalhar, de fazer o seu trabalho, né? E acho que as redes sociais, elas têm essa função. Ainda que eu goste do pessoal, eu tenho visto muita gente viver pelas redes sociais de arte, né? As redes sociais, é isso que você falou, é o sol para todos, né? O Instagram é a plataforma mais visualizada do mundo, né? No meio artístico. Então a gente precisa saber usar, né? Aquela coisa de o que eu tiro de melhor disso. Acho que é um pouco isso. Aprender a lidar com ele, porque é uma plataforma, e tem muita restrição, é cheia de coisinhas, mas aí você sabendo usar, você vai divulgando seu trabalho para o mundo inteiro. Isso que eu acho bacana, né? Então, como você disse, é possível vender sim. Só que isso é esporádico, né? Mas eu acho que ninguém pode desistir dessa ideia, né? Eu acho que tem que insistir, tem que persistir, tem que divulgar. Obra de arte não vende rapidamente, porque é obra de arte, né? Não é como você, sei lá, comprar uma peça de roupa, né? Eu falo no sentido de que a gente ainda não tem no Brasil um público formado para olhar para a arte, né? A gente precisa fazer isso com as escolas, que os alunos comecem a ir para as galerias e para os museus. Eu levava meus alunos todos que estudaram comigo para museus, para galerias, para onde tivesse arte, onde tivesse outro olhar, sabe? Porque assim que a gente vai formando público, eles são o futuro, né? Então a gente precisa fazer isso. Esse é um trabalho de formiguinha. Mas se for colaborativo, eu acho que a gente avança. E eu acredito muito nisso. Vou morrer acreditando nisso. Eu sou muito idealista. Eu queria que cada um de vocês me dissesse agora, Maíra, Ana e Ricardo, o que é ser artista. Nossa, essa busca é difícil, mas eu acho que é essa busca constante da gente. É quase assim, os sonhos que a gente tem, às vezes até utópicos, utopia, mas a gente não para, e é compulsivo, a gente não consegue. Pelo menos eu não consigo. Você não consegue parar de sonhar, de acreditar um dia vai dar certo. Como que vai ser, eu não sei. E se não der também, você não consegue parar de fazer. Que é onde a gente se realiza, não adianta. Você não tem assim, sei lá, eu não vejo muita escapatória. Para mim, pelo menos, eu não vejo, não, entendeu? É isso, não sei. Tô aí, né? É o que a gente tem assim, de mostrar assim, o melhor da gente, o pior, as crenças, o que a gente acredita, o que a gente vai fazer, o que tudo. É onde a gente expressa mesmo, não tem jeito. E não tem. É isso aí. Vamos lá, Maíra? Essa pergunta é boa, né? Boa e difícil. Mas eu acho que pegando carona aí no que a Ana fala, é isso, assim, é uma busca, né, de tentar se entender. Acho que é um caminho, assim, ser artista, né? É um caminho meio sem volta, porque na hora que você começa a entender que você pode se expressar de alguma forma, eu não digo só nas artes visuais, né? Eu digo na dança, no teatro, né, na música, enfim, qualquer forma de expressão artística,
quando a gente entende que a gente pode, é potente para fazer isso, tem uma capacidade para isso, diante do que a gente entende de limite, que a gente também vai ultrapassando esses limites cada vez mais, é maravilhoso. E é esse caminho sem volta, porque é tentar se entender. E aí essa busca, ela é para sempre, assim, até o final dos tempos mesmo. Mas eu acho que ser artista é experimentar, ser artista é dialogar, ser artista é ver os detalhes da vida também. Eu gosto disso, sim. E acho que nesse momento o que para mim é mais importante é ser artista, é ser político, assim, sabe? É se posicionar, sabe, diante do que vivemos mesmo, assim. Acho que é por aí. Ótimo, agora é você, Ricardo. Então, acho que, pegando até um pouco da primeira parte da fala da Maíra, acho que ser artista é um tipo de trabalho, né? Eu não diria como um trabalho como outro qualquer, porque ele tem uma vantagem, ele tem uma série de desvantagens, né? A gente já falou um pouquinho dessas desvantagens. A grande vantagem é você realmente estar trabalhando o tempo todo, então você está dirigindo e você está trabalhando, de repente você tem uma ideia, você está num ônibus, de repente você tem uma ideia, você amadurece essa ideia, você está andando e você tem uma ideia, né? Essa coisa de perceber no cotidiano, no banal, no ordinário, uma poesia, né? Eu acho que isso realmente é o que torna esse trabalho algo diferenciado, né? É também provavelmente aquilo que te faz continuar. E tem uma fala do Giacometti que é bastante interessante. Ele já completamente, o Alberto Giacometti, já completamente estabelecido, plenamente reconhecido, e aí um jornalista entrevista ele, né? Fala assim, o que você acha do seu trabalho? Ele responde, mancato, né? É um fracasso. Aí ele fala, mas por quê? Porque eu não consigo fazer o rosto do jeito que eu vejo, né? E aí ele fala, mas se você acha que o seu trabalho é um fracasso e você não consegue fazer, por que você continua? Ele, depois de 60 anos, né? Assim, porque eu tenho a esperança de que um dia eu ainda vou conseguir, né? Então é uma coisa realmente que não tem fim, assim, né? Que você gradativamente vai se tornando mais exigente, né? Vai criando um processo de autocrítica, né? Ontem mesmo na aula eu falei, provavelmente entre 95% e 98% do que eu fiz até hoje não vale nada, né? Mas tem algumas coisas que eu olho e falo, puxa, isso é legal, né? Isso refletia um espírito daquele momento, né? É um tipo de processo também essencialmente comunicativo. Tem muita gente que fala, a arte não serve para nada, não sei o quê. É mentira, é uma inocência, né? A arte, ela sempre existe na interpretação do outro, né? Ela se completa na relação com o outro, né? E tem gente que não gosta de Marcel Duchamp, e ele foi um dos primeiros a evidenciar isso, né? O observador, o participante da performance, de uma visita, ele talvez seja o elemento que complete o nosso trabalho. Por mais que seja subjetivo, que seja individual, que seja egocêntrico, essa coisa de ser artista, também de trabalhar sozinho, talvez a maneira que pessoas com maior dificuldade para se comunicar têm para encontrar outras subjetividades, para encontrar esse outro, para tocar esse outro, talvez de uma maneira menos explícita, né? Por meio da poesia, assim. Acho que artista é tudo isso. É bastante coisa. Eu imagino a responsabilidade. Só para a gente assim, encerrar, que o nosso tempo vai acabar, eu estou olhando aqui, você falando que arte e cultura, né, são subvalorizadas na sala de aula, né, na educação brasileira, eu concordo com você, mas como fui professora e ainda me sinto a vida toda,
eu penso que a nossa responsabilidade enquanto professor multiplica para inverter isso, para mostrar para os alunos o quanto é importante a arte, o quanto isso mexe com a cabeça deles. Eu nunca esqueço de um aluno que eu tinha, ele tinha algumas deficiências que eu não identificava. E um dia fomos ao museu, ele disse, não vou, não quero, a senhora é muito chata. Eu falei, vale nota. E ele foi. Claro, infelizmente. Mas ele ficou tão fascinado com o que ele viu, aí eu pedi um relato, mas não era uma coisa chata. Eles escreviam o que eles quisessem, eu queria uma coisa espontânea, porque aí brota, né? E ele escreveu assim, hoje ir ao museu mudou a minha vida. Eu vi coisas que nunca imaginei que existissem. Eu nunca vou esquecer isso. Você vê que eu falei a frase do jeito que ele escreveu. E faz tempo, já tem mais de 5 anos isso. Então, assim, a gente tem a obrigação e o dever de levar os alunos para fora desse ambiente, extramuro. A gente tem o dever, né, de fazer eles perceberem que a arte não pode ser subvalorizada, apesar do salário infeliz que um professor ganha, apesar de todas as políticas contrárias. A nossa obrigação e responsabilidade social é maior. Então, eu acho que os professores precisam, sabe, independente de tudo que nós já sabemos, né? Não preciso comentar, eu ganhei mal, nossa, mal. Fui assalariada a vida inteira, um salário de fome, todo mundo sabe disso. Mas nunca deixei de cumprir com a minha responsabilidade, de mostrar para os alunos a importância do que há, além daquelas coisinhas que jogam para a gente, né? É isso. Quero agradecer ao Ricardo Coelho, Maíra Paiva, Ana Maria Xavier, que engrandeceram a nossa noite hoje. Foi muito bom. Eu sempre aprendo com vocês. A live vai ficar gravada, indique para os amigos, isso é bacana, as pessoas verem depois, né? E vocês, né? Quando a gente vê de novo, a gente vê coisas que a gente nem percebeu na hora. Obrigada. Foi um prazer. Eu agradeço o convite mais uma vez. Foi um prazer ouvir todas vocês. Muito obrigado pela delicadeza do convite. Eu também. Obrigada também. Fico feliz com essa parceria, viu, Orange? Acho suas lives, assim, extraordinárias. Aprendo demais. Obrigada. E assim, Orange eu já conhecia, mas o Ricardo e a Maíra ainda não. E assim, é muito legal ver assim, pessoas diferentes que a gente nem imaginava, que a arte também proporciona isso, né? Porque assim, a gente vê assim, que as pessoas mais diferentes, dos mais diferentes lugares, com diferentes formações e tudo, e no fim é uma coisa sempre quase que é muito, como é que fala? Converge por um ponto que vai além da gente. Exato, essas trocas são muito importantes, né? Pessoas distintas, com falas distintas e a coisa fica, só cresce, né? Eu acho isso bacana. O Domingos Mazili está dando os parabéns e boa noite a todos. A Silane Lage também está dizendo parabéns pela live, bons momentos. E é isso, acho que são bons momentos mesmo, porque a troca de experiência entre, né, vocês é fundamental. Eu acho isso muito bacana. Se Deus quiser, a gente prossegue aí. Boa noite para vocês, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite para vocês. Obrigada. Obrigada a todo mundo aí que assistiu também. Beijo. Tchau. Tchau.